Galera do primeiro ano do ensino médio, espero que esteja tudo bem com vocês, tudo certinho. Nós vamos agora para um pouquinho da parte teórica, né? Nós vimos aí a relação inversa e nós vamos agora para composição de funções. Está aí na página 228. Se eu não estou enganado, essa é a última matéria dessa apostila 7, tá bom? Para a gente finalizar a nossa apostila 7. Composição de funções. Consideremos uma função f que liga os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B, e uma função g que liga os elementos de B aos elementos de C, conforme a figura. Então eu tenho aqui uma função f que liga os elementos do A aos elementos do B. Essa é a minha função f. E eu tenho aqui também uma função g que liga os elementos do B aos elementos do C. Então, só que aí já é uma outra função, é a função g. Consideremos um elemento x que pertence a A, um elemento y que pertence a B, e um elemento z que pertence a C. X, y, z. Pronto. Tais que fx é igual a y e gy é igual a z. Considere agora a função. A função h, ela liga direto o conjunto A ao conjunto C, que relaciona x com z. Então essa função h, ela vai pegar o x que está aqui e relacionar direto com o z. Podemos escrever que hx é igual a gy. Então, ó, hx é igual a gy. Por que o hx é igual a gy? Porque a função h pegou o x e ligou com o z. O gy pega o y e liga também com o z. Tá bom? Ou hx é igual a g de fx. Esse g de fx significa que a função g de y, e y na verdade é o fx. Y é o valor de fx. Então g de fx é igualzinho à função h de x. Tá? Usa-se também essa notação, é acostumado a fazer isso. Ó. hx é igual a g, o, f, entre parênteses, x. Tá? Essa escrita é função composta, representa uma função composta, e é a mesma coisa que g de fx. Tá joia? O símbolo g ou f pode ser lido g bola f, ou g círculo f. A função h dada por hx é igual a g de fx, ou g bola fx, é denominada função composta de g e f. E nós escrevemos h é igual a g bola f. Se tivéssemos h igual a f bola g, leríamos h é a função composta de f e g. Exemplo. A seguir, temos representadas duas funções f que liga o conjunto A no conjunto B e g que liga o conjunto B no conjunto C. Então vamos prestar atenção nessas duas funções aqui agora. Ó. Tem o diagrama A com os elementos 1, 2 e 3. Diagrama B com os elementos 4, 5, 6, 7 e 8. E o diagrama C com os elementos 9, 10, 11, 12, 13 e 15. Eu percebo que o 1, 2 e o 3 estão ligados com o 5, o 6 e o 7. 5, 6 e 7. E percebo que todos do B estão ligados ao C. Ó, aqui, 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 aqui e aqui. Sobrou o 15 sem receber setinha. Função g bola f relaciona cada elemento de A
com seu elemento de C. Então a G bola F, lembrando que essa aqui é a função F e essa aqui é a função G. Então a G bola F, ela vai relacionar cada um do A com as respectivas respostas que estão lá no C. Ó. Então ela vai relacionar o 1 com 10, o 2 com 11 e o 3 com 12. É isso que ela vai fazer. Tá? Então, G bola F1 é igual a 10. G bola F2 é igual a 11. E G bola F3 é igual a 12. Domínio da função G bola F é 1, 2 e 3. São os elementos que mandaram as setinhas. A imagem da função G bola F é 10, 11 e 12. São os três que receberam a setinha. Nota que eu não estou falando da função G. Estou falando imagem da G bola F. Tá? Nos exemplos anteriores, consideramos duas funções f e g do mesmo modo. Função A que liga os elementos de A, a função F liga os elementos de A a B, e a função G que liga os elementos de B a C. Tá? Isso é, consideramos o conjunto de chegada de F igual ao domínio de G. E na realidade, isso não é necessário. Nós poderíamos ter feito F que liga A a B e G que liga C a D. Com B diferente de C. Mas para que exista G bola F, é necessário que a imagem de F esteja contida no domínio de G, que é igual ao conjunto C. Isso é... Perdão, desculpa. Isto é, que o conjunto imagem de F esteja contido no domínio da função G, como no exemplo a seguir. Então vamos ver aí o próximo exemplo. Temos uma função de A em B e uma função de G, uma função G de C em D, sendo B diferente de C. Então eu tenho um conjunto B e um conjunto C que tem alguma coisa em comum, mas os dois são diferentes. Eu percebo aí que o C tem mais elementos, né? Então, olhando para esse desenho aqui, ó, que está aqui, ó, o A manda suas setinhas para B. O B manda suas setinhas para o último conjunto, que é o conjunto D, né? E aqui eu tenho dois elementos do conjunto C aqui embaixo, mandando setinhas também para o conjunto D. Como a imagem da função f está contida no domínio da função g, é isso que está querendo dizer, ó. A imagem da função f está contida no domínio da função g. Não é o domínio da g, porque na g tem dois elementos aqui embaixo, ó, a mais. Estão mandando setinha, tá? Mesmo que B seja diferente de C, a função GOF está definida. Então a função G bola F liga os elementos do A lá no D, liga o primeiro pontinho com A, o segundo pontinho com B, o terceiro pontinho com C. E não depende dos dois elementos que tem no conjunto C, tá bom? Do mesmo modo, para que exista G bola F bola G, o conjunto imagem de G deve estar contido no domínio de F. Por causa desse tipo de exigência, há casos em que G bola F está definida, mas F bola G não está definida, ou vice-versa. Quando F e G são aplicações de A em A, existe G bola F e F bola G, mas em geral G bola F e F bola G, F bola G e G bola F são diferentes. Consideremos a função f que liga os reais nos reais, definida por fx igual a 3x. E a função g que liga os reais positivos nos reais, definida por gx igual a raiz de x. Apresente-se existir f bola g e g bola f. Tá? Então primeiro nós vamos tentar fazer aí o f bola g. Letra A. Então nós temos aí a nossa função, né? F de R em R
definida por fx igual a 3x. E nós temos também a função g, que liga os reais positivos em R. Aliás, essa escrita aqui significa conjunto dos números reais não negativos, porque aqui tem o zero, né? E o zero não é positivo. Ela é definida por gx igual raiz quadrada de x. Apresente se existir g bola f, f bola g e g bola f, tá? Então, ó, primeiro, f bola g. Eu vou pegar a função g e vou jogar ela dentro do x da f. Então, ela vai ser igual a 3x. 3x. Eu coloquei esse parênteses aqui porque quem é que eu estou colocando no lugar de x? O raiz de x. E vai ficar 3 raiz quadrada de x. Essa é a minha função g bola f. Tá? E atenção. Aliás, gente, f bola g. E atenção, ó, o que, que acontece? O domínio dessa função aqui, ó, reais positivos. Então eu só posso substituir aqui números reais positivos aqui dentro, ou zero. Zero eu posso também, tá? De zero para frente. Eu não posso substituir número negativo aqui, tá bom? Então é como se eu tivesse essa situação aqui, ó. A função f liga os reais nos reais. Só que esses reais aqui, ele está dividido em reais positivos e reais negativos, né? Então a função R, ela fez essa ligação aqui. A função G, por sua vez, só faz essa ligação aqui, ó, daqui para frente, tá? Então existem alguns números que podem estar ligados também? Podem. Mas aqui, ó, deu sequência. Todo número que eu substituir no lugar do x, eu dou sequência desde que seja real positivo, tá? O domínio da função f(o(g) é reais positivos. Domínio dessa função aqui, ó, todos os reais positivos. Não posso substituir número negativo ali. O gráfico da função fx igual a 3x. Então, ó, recapitulando aqui essa primeira parte aqui, tá? A função f, ela está ligando os reais nos reais. Tanto eu tenho reais positivos, quanto eu tenho reais negativos. Faltou essa parte aqui, ó. Número positivo, se eu substituir aqui, vai me dar resultado positivo. Se eu substituir zero, dá zero. Se eu substituir número negativo aqui, vai dar número negativo. Beleza. Até aqui tudo bem. O que significa a FOG? A FOG significa que eu pego a função g, que é a raiz de x, e coloco ela dentro do x na função f. Então vai ficar 3 raiz de x. Essa função, ela tem um domínio restrito, tá? Ela vai ter um domínio restrito. Eu não vou poder substituir nela os reais negativos. Então eu vou apagar essa seta aqui, que essa seta não tem. O meu domínio para essa função FOG passa a ser só os reais positivos, que vão me dar resultados positivos aqui também, tá bom? Então por isso que o domínio dessa função 3 raiz de x, que é a FOG, o domínio dela são somente os reais positivos. Essa parte para de baixo aqui não dá sequência na FOG, tá bom? Não dá sequência, porque eu não posso substituir número negativo aqui dentro, tá ok? Bom, o que acontece agora? Na letra B, pede a GOF. Como está pedindo a GOF, significa que, na letra B, eu vou pegar a função f e vou colocar ela dentro da g, né? Pegar a função f e vou colocar ela dentro da g. A função g, eu já sei que é a raiz de x, né? Então, no lugar do x, eu coloco um parênteses e coloco dentro desse parênteses a função f, que é o 3x.
Só que aí eu tenho um problema, tá? O domínio da minha função f são todos os reais. Eu não consigo colocar número negativo aqui dentro, que está dentro de uma raiz quadrada. Aqui não dá para eu colocar números negativos. Então essa função GOF, ela não existe. Tá? Por quê? Porque o domínio da minha função f são todos os reais. E eu não posso acrescentar os reais aqui dentro dessa raiz. Nessa daqui eu pude dar continuidade, porque o domínio da minha função g aqui dentro, eu estou jogando a g dentro da f. E o domínio da g já são os reais positivos, ela já está prevendo isso para mim. Mas o domínio dessa não, o domínio seria todos os reais. E colocar número negativo dentro do radical não existe. Então essa função GOF, ela não tem, ela não existe. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de domínio e imagem da função composta.